Graça e paz, meus amados. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos, meditarmos na palavra do Senhor. Palavra essa que nos ensina, que é capaz de nos tornar mais sábios para a vida. E o livro que estaremos estudando hoje é o livro de Provérbios. Tem tudo a ver com esse tema. Estamos na nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus. E se há algo necessário, se há algo indispensável para que possamos receber esse amor e esse perdão de Deus e identificar com certeza, com garra, com firmeza esse amor e esse perdão de Deus, e muito mais ainda depois colocar em prática esse amor e esse perdão de Deus, é a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Essa é a base do livro de Provérbios. Esse livro é muito especial. Esse livro contém vários versículos, várias máximas que podem realmente nos fazer sábio para a nossa vida. Eu quero te convidar a olhar o livro de Provérbios de uma forma diferente. Não é um livro em que você simplesmente pega frases soltas para que você pudesse então aplicar no seu dia. Essas frases, essas máximas, esses provérbios, esses versos, eles são fruto de experiências profundas vividas com o Senhor. O título hebraico de Provérbios é Mishle Shalomon, ou seja, Provérbios de Salomão. Provavelmente esse termo Mishle, ele que significa provérbios ou máximas, ele venha do verbo mashal, que é governar. Então seriam princípios controladores para governarmos bem a nossa vida. Tá? William Arnott, ele chamou o livro de Provérbios de Leis Celestes para a Vida Eterna, num livro de mesmo nome que ele lançou. Os autores principais do livro, ou os compiladores do livro de Provérbios, são dois. Salomão, que ele foi provavelmente o autor dos capítulos 1 a 24 e depois de 25 a 29, e também o rei Ezequias, já muito tempo depois de Salomão. Então, a data aproximada é a segunda metade do reino de Salomão, aproximadamente 950 a.C., até o ano 700, no reinado do rei Ezequias. Ainda temos outros autores pequenos, de provérbios pequenos, por exemplo, Lemuel, que foi o autor do capítulo 31, e Agur, que foi o autor do capítulo 30. Mas ele parece realmente que é fruto de uma experiência, fruto de algo sobrenatural, divino que Deus nos dá, que é a possibilidade de recebermos do Senhor. O Senhor é a fonte de sabedoria. Tiago, lá no Novo Testamento, vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos liberalmente, não lance em rosto. Então, vamos nos debruçar sobre o livro de Provérbios. É interessante que o livro de Provérbios ele vem surgir num contexto de dois reis que promoveram um verdadeiro avivamento espiritual nos seus reinos. Nós sabemos que Salomão, no final do seu reino, acaba se desviando. Depois, nós cremos que o livro de Eclesiastes, que vamos falar sobre ele, também seja de Salomão, apesar de não ter exatamente o nome lá. Mas cremos que Salomão, no final da sua vida, se arrepende dos desvios doutrinários, dos desvios mundanos que ele acaba tendo. Mas Salomão já foi reconhecido como o homem mais sábio sobre a face da terra, a ponto da rainha de Sabá ela sair lá da sua terra e vir conhecer e trazer uma caravana apenas para poder entender quem era este homem de cuja sabedoria o mundo inteiro estava falando. Nós precisamos entender que o livro de Provérbios ele vem em duas épocas onde o povo estava firme com Deus. O reinado de Salomão, o início é maravilhoso, ele leva o povo à verdadeira dedicação espiritual. E na época de Ezequias existe um novo despertamento religioso na terra de Israel. Depois de uma grande idolatria, Ezequias desperta ao povo a necessidade de voltar ao Senhor e de se prostrar diante do Senhor e somente diante do Senhor. Por isso, o livro de Provérbios não são apenas reflexões ou ditadozinhos, provérbiozinhos para eu ter uma vida boa. São exemplos dados e orientações básicas para que eu possa viver no temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Os termos justo e justiça ocorrem mais de 40 vezes no livro de Provérbios, mais do que qualquer outro livro a não ser Salmos.
Então, é provável, inclusive, que Ezequias, o rei, tenha enfatizado para o povo o Provérbios que está lá em 14. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Nada mais atual do que isso para a nossa nação e para os reinos que estão espalhados sobre a terra. O pecado é uma vergonha para qualquer povo. Meus queridos, o livro de Provérbios tem muito a nos falar. Eu quero te convidar realmente a poder identificar o livro de Provérbios. Ele tem alguns ensinamentos muito práticos, ele nos orienta, ele nos dá várias orientações práticas para a vida. E ele fala, olha, cuidado com a mulher prostituta que parece que os lábios são doces, mas no final das contas ela vai te trazer podridão, ela vai te trazer morte. E ele várias vezes nos adverte, ó, cuidado com o relacionamento com pessoas que não sabem ver o bem, com a mulher rixosa, por exemplo, que ele fala. Ele diz sobre o homem não emprestar, ou não se tornar fiador, ou não se tornar devedor de confiança a outro homem. Ele nos dá vários conselhos para a vida prática, mas ele encerra de uma forma maravilhosa. Depois de advertir tanto para que o jovem não sucumba às paixões, e ele usa a figura da mulher não como um desprezo, mas mostrando o potencial que a mulher tem de influenciar a cabeça do homem, ele termina fazendo uma verdadeira ode, ou seja, uma poesia, um conto, uma declaração de amor e de verdadeira admiração para a mulher virtuosa, mostrando como essa mulher abençoa o seu lar, abençoa a sua família, como é maravilhoso conviver com uma mulher virtuosa. O livro de Provérbios é lindo, o livro de Provérbios é muito, muito maravilhoso. E se eu puder resumir para você, eu já citei 2 vezes esse versículo, quero citar mais uma vez. O livro de Provérbios diz, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Salomão escreveu, alguns estudiosos chegam a dizer, mais de 3.000 provérbios. Mais do que os 800 que estão registrados no nosso livro, na Palavra de Deus. Mas por que tudo isso? Por que Salomão foi tão sábio? Nós sabemos que no começo do seu reinado, está lá narrado no livro de Reis, no livro de Crônicas, Salomão pediu sabedoria a Deus. Salomão fala, o Senhor fala, pede-me o que você quiser. E Salomão diz, Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Por que ele pediu isso? Por que Salomão não escolheu riqueza, fama ou poder, vitória sobre os seus inimigos? O livro de Provérbios nos dá a verdade. Salomão foi instruído por seu pai desde a sua meninice a amar, a buscar, a procurar com afinco a sabedoria. Então, pais, mães, precisamos dar bons conselhos aos nossos filhos e precisamos demonstrar já desde a meninice, desde a mais tenra idade, como é importante. Provérbios 22:6 vai dizer, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Conte ao seu filho sobre o amor e o perdão de Deus. Conte ao seu filho sobre as experiências que você já passou com o Senhor. Tenha experiências com o Senhor para você poder contar aos seus filhos, aos seus netos, aos seus amigos, às pessoas que te cercam. O livro de Provérbios ele nos mostra que uma vida boa não é uma vida com abundância de riquezas. Uma vida boa é uma vida onde o Senhor é o centro. E a sabedoria do Senhor, ela é baseada no temor ao Senhor, ou seja, não é um medo de Deus, mas é um respeito que me faz agir de acordo com a vontade de Deus, porque eu tenho a exata, ou pelo menos a mais possível, noção de quem Deus é, e por isso eu quero obedecê-lo. O capítulo 4 de Provérbios não são textos grandes, não são textos seguidos. Às vezes um provérbio não tem nada a ver com o seguinte dos versículos, porque são várias máximas, mas o capítulo 4 tem. E ele demonstra o segredo de Salomão, o porquê Salomão foi tão sábio até para pedir sabedoria a Deus. E diz assim, ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque eu vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me dizia e me ensinava, retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive.
Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. E ele continua dando algumas orientações e demonstrando a preciosidade da sabedoria. Mas nós vemos que Salomão já tinha no seu coração, Salomão já tinha no seu íntimo um desejo, uma vontade de ter sabedoria, de buscar a sabedoria, de adquirir a sabedoria. E quando Deus oferece alguma coisa a ele pôde escolher, ele escolheu sabedoria. Eu espero que você seja sábio o bastante, você que está me ouvindo, você que está me vendo, para entender que não há outro, para entender que só existe um caminho, que é o caminho, para entender que o amor e o perdão de Deus são exemplo da graça que nos foi concedida. O que é graça? É um favor que nós não merecíamos. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele não estava sendo condenado por algo que ele fez, ele morreu por amor a mim e a você. Ele morreu porque ele escolheu perdoar a mim e a você. Com sabedoria, precisamos então retribuir esse amor e esse perdão. Precisamos ter um coração alegre, Precisamos ter um coração grato a Deus e precisamos buscar cada vez mais conhecer a esse Deus. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Com tudo que você possuir, adquire a sabedoria. Muitas vezes nós falamos isso aos nossos filhos, né? Olha, eu não tenho muito dinheiro para deixar para você, a situação é difícil, mas uma coisa eu quero te dar: estudo, que você seja alguém na vida. Eu quero deixar um conselho para você: você só vai ser alguém na vida se você realmente entender que o principal, que o mais precioso, que aquilo que vai fazer com que você acerte mais do que erre, que você ganhe mais do que perca, que você viva mais do que se sinta morto, desolado, abatido, é a sabedoria de Deus, e o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Que Deus nos abençoe. Amém.